Beleza, fala pessoal. Acabei descobrindo esse aplicativo aqui, ó, bem bacana. Vou poder estar explicando um pouco melhor aí para vocês, né, sobre o preço do Bitcoin. Vai ser até bacana aí. Vou até deixar o gráfico em branco aqui, como vai aparecer para todos vocês aí, né, para quem está chegando agora e não conhece muito bem a ferramenta que a gente usa para análise, que é o TradeView. É só você procurar no Google aí, tradeview.com, e digitar ali a sigla BTC/USD, já vai aparecer essa tela. Provavelmente o seu gráfico ele vai vir, aqui, ó, aqui nessa barra de cima onde tem esse D, tem esses dois símbolozinhos, aqui não vai aparecer onde eu estou clicando, por isso que eu gosto de fazer no computador. Mas beleza, cliquei aqui. O seu pode ser que ele vai vir nesse formato aqui, ó, em linhas. Ó, percebe que mudou o símbolo aqui, ó, no canto superior, lá em cima, no lado de comparar, no canto esquerdo onde tem a linhazinha, você clica, ó, aí você vai colocar ali, ó, velas. Pronto, temos aí o gráfico de candle, que pode fechar também. Aqui no xizinho, não quer fechar. Aí, fechou. Opa, aí a montoeira de anúncio, puta que pariu. Tá, beleza, vamos lá. Estamos aqui com o gráfico já aberto, BTC/USD. Beleza, estamos num gráfico diário, é, acompanhando aqui, ó, né, a alta desde o final do ano passado, né? Então temos aí esse ciclo de alta, né? Talvez possamos estar formando aí essa terceira onda que eu venho falando aí sempre nos últimos vídeos, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa para me desenhar aqui. Acho que isso aqui, né? Por exemplo, a gente pode ver os preços fazendo esse movimento aqui, ó. Acho que aqui eu vou conseguir desenhar. Ó, assim como ele fez aqui, ó, ele subiu, ele caiu. E o que ele pode estar fazendo agora? O mesmo tamanho daqui, ó, o mesmo tamanho daqui, ele pode projetar aqui para cima. Então a gente pode ter mais ou menos aí o preço chegando próximo dos 70 mil dólares, né? Bom, vamos colocar de novo aqui. Ó, primeira onda, segunda, caiu e talvez ele está formando a terceira. Beleza, a gente vê. Deixa eu fechar isso aqui. A gente vê que aqui, ó, há uma região de resistência, assim como essa região de resistência também tinha aqui, né? Então a gente percebe que o preço veio aqui, formou, né? Rebaixou e aqui ele rompeu e veio buscar essa nova região. Então, sempre que a gente tem um rompimento, possivelmente o preço ele vai querer buscar um, um próximo nível, né? Que é aqui na faixa dos 70 mil dólares, caminhando para esse nível. Não tem como eu passar aqui uma exatidão, porque isso aqui é só tendo uma bola de cristal, né, para adivinhar com exatidão. Então, assim, tem gente que faz uma pergunta até meio irracional, né? Como se a gente adivinhasse para onde é que o preço vai. Eu acho que não existe ninguém na face da Terra que tem esse conhecimento. Então a gente tem que ter o bom senso de trabalhar com margem aproximada, né? A gente não tem que querer adivinhar o que, que vai acontecer. A gente trabalha com uma margem, né? Uma a gente trabalha com uma proximidade de preços, de regiões. Por exemplo, aqui a gente vê, vamos pegar aqui a linhazinha de novo. Então a gente vê o movimento aqui de alta, uma queda, uma alta, uma queda, um movimento de correção, né? E novamente a gente vê aqui o preço, né, buscando a faixa dos 70 mil dólares. A partir do momento que ele rompe essa resistência que eu acabei de traçar, essa última linha, possivelmente ele vai buscar lá os 70 mil. Se ele não for agora,
é importante lembrar que dentro desse retângulo que eu tracei aqui com essas duas flechas aí entre os 60 e 70 mil dólares, aqui no meio do caminho, ó, a gente tem uma região de 50%, né? 50% do que? De Fibonacci. Fibonacci é uma ferramenta que a gente utiliza para saber a retração dos preços, enfim, tem um vídeo lá no meu canal no YouTube que eu falo sobre isso. Mas beleza, digamos que os preços eles não consigam, né, ir de forma a, romper, né, essa região de 50%. Vamos supor que o preço ele possa corrigir um pouquinho aqui para baixo e depois fazer esse movimento e chegar lá nos 70 mil dólares. Então, esse movimento é bem comum, mas ao mesmo tempo, se você vê que o preço ele acaba rompendo aqui essa região dos 50% aqui, ó, que fica aí na casa dos 60, 65, 66 mil dólares aproximadamente. Se você vê o preço rompendo essa região com muita força, possivelmente ele vai buscar direto aí os 70 mil. Mas isso seria importante para quem faz talvez um swing ou um day trade até mesmo, que vive comprando e vendendo ali de forma mais rápida, né? Obtendo lucros a um curto prazo. Então, para a galera que está chegando agora aí e não está entendendo muito aí essa leitura, né? Porque aqui eu costumo falar bastante dessa análise gráfica, né? Eu me baseio bastante pelo fundamento gráfico, porque a gente também não adianta se basear só por uma análise fundamentalista, só por notícias que rolam no mercado, porque não é apenas de notícias que o mercado financeiro ele funciona. Então existe um padrão de movimentação que os traders que operam nesse mercado seguem, né? Então o mercado não é feito só de notícias e só de grandes investidores manipulando de alguma forma. A gente tem que aprender a fazer essas leituras de suportes, né, como aqui, de resistências, de suportes que viram resistências, de níveis, de rompimentos, de retração, de onda, de movimento de alta, de movimento de queda. Então tudo isso é importante lembrar e tudo isso a gente encontra essas informações dentro aqui do gráfico. Então é bom ficar atento a um conjunto, né? Tanto as notícias, o que está se rolando no mercado, mas é bom também aprender a fazer as análises no gráfico, né? A gente pega aqui um gráfico de uma forma até bem simples. Eu não curto analisar muito gráficos como de 15 minutos, de 5, de 3, de 1 minuto. Eu acho que quanto menor o time frame, eu acho não, baseado na minha experiência operando ativos em cima de padrões gráficos de candlestick, né? Então, quando se trata de time frame, cada candle desse aqui ele tem um período, né? Por exemplo, um período de um dia, um período ou de 15 minutos, de 5 minutos. Então, quanto menor o tempo gráfico, menor vai ser a sua, entre aspas, precisão em análise, né? Quanto maior o tempo gráfico, né, mais vai respeitar talvez a sua análise. Então, vale lembrar, eu curto sempre fazer, por exemplo, as minhas marcações. Por exemplo, digamos que eu faço aqui uma marcação, eu venho aqui, eu faço outra marcação, tracei um suporte, tracei uma resistência. Tá, beleza. Beleza, tracei aqui uma marcação. Sempre que eu traço um suporte, uma resistência, eu consigo trabalhar praticamente para sempre nesse nível, né? Uma vez que eu tenho formado um canal, uma vez que eu tenho formado uma região que eu julgue, que eu considere em que os preços eles respeitem de certa forma
essa largura desse canal, eu consigo apenas projetar ele de forma em que os preços eles vão andar dessa forma. Então, todo ativo que se você pegar e analisar, você vai encontrar esse tipo de movimentação, principalmente quando você encontra, né, os rompimentos. Sempre que o preço rompe uma região, ele vai buscar um próximo nível. Eu bato muito em cima da tecla nisso, porque às vezes as pessoas vão operar, seja em qualquer ativo, e quando vê qualquer coisa acontecendo, principalmente quando se vê uma notícia negativa, as pessoas já vão lá e começam a liquidar as suas criptomoedas. Então é bem comum a gente ver isso, né? O pânico, o desespero. O pânico e o desespero faz com que as pessoas tenham medo e se desfaçam das suas criptomoedas mesmo estando no prejuízo. Às vezes isso é bem comum, eu já vi acontecer com muitas pessoas. Então é bom ficar atento, né? A entender uma movimentação gráfica, porque se você for se basear apenas por fundamentos políticos, fundamentos de sites tendenciosos, na maioria das vezes, né, que buscam ofertar alguma ou que tem algum intuito de pregar alguma coisa relacionada a um terceiro, ou a criticar alguma coisa, ou a promover outra. Enfim, quando se trata de apenas notícias, você fica muito à mercê do que um terceiro está falando, do que alguém está passando uma visão, sendo que às vezes aquela visão é apenas um modo de interpretação de quem está digitando, né, de quem fez a matéria. Então é bastante importante. Eu acho que todo mundo que faz investimento, seja em qualquer ativo, não deve levar em consideração apenas o que os grandes, né, gurus aí falam, o que grandes nomes, né, conhecidos nacionalmente dizem para você fazer, né? Apenas seguindo uma teoria de alguém que às vezes pode ter alguma segunda intenção e está divulgando ou compartilhando algum tipo de ativo é, com, com o intuito de lucrar em cima disso. Então, quando você entende o gráfico, quando você entende as movimentações, você não vai sofrer com as oscilações de preço. Então, isso faz com que você não tenha medo, né, de apertar o botão, faz com que você não tenha medo de fazer os seus investimentos, sabendo aquilo que você está fazendo. Então, por isso que estudar é muito importante. Você procurar entender o mercado, procurar saber o que está fazendo. É isso que vai te diferenciar. É isso que vai separar aí o perdedor do vencedor. É isso que vai fazer com que você se torne uma pessoa de sucesso nesse ramo, que saiba fazer os seus investimentos da melhor forma possível. Então é isso. É, Quem quiser entender melhor como que funciona esse mercado, vai lá no meu canal no YouTube, se inscreve. Sempre tem vídeo novo, toda semana tem vídeo grátis lá. E também tem o meu grupo de WhatsApp, que é só você entrar e é gratuito, não paga nada. A gente sempre passa dicas, sacadas como essas aqui, e está sempre trazendo conteúdo novo, beleza? Um forte abraço do Léo Marques, fique com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!